Repita comigo: até que ele venha, viva o Pentecostes. Mas eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: até que ele venha, viva o Pentecostes. Nós temos que explicar para vocês que há uma diferença entre o Pentecoste judeu e o Pentecoste cristão. O Pentecoste judaico, Shavuot, significa semanas, e ele coincide com 50 dias após a celebração de uma outra festa em Israel importante, que é a Páscoa. E tem dois significados principais o Shavuot para o judaísmo. Primeiro, esta importância do início da colheita. Então eles celebram a colheita. E é gostoso fazer isso, né? Quando o Senhor nos dá e a gente agradece, a gente está celebrando. E é isso que eles faziam, o momento de apresentar as primícias de toda a colheita no templo. Mas a segunda coisa, dentro da tradição judaica, eles celebravam a entrega da Torá, da lei, aquela que veio por Deus a Moisés no Monte Sinai. Então, Shavuot representa a aliança de Deus e o povo de Israel através da entrega da lei, e é visto como o nascimento do povo judeu. O Pentecoste cristão, ele aconteceu dentro do Pentecoste judaico, porque após os 50 dias eles estavam reunidos naquele lugar e veio sobre eles o Espírito como línguas de fogo, diz o texto bíblico, línguas como de fogo, e pairou sobre cada uma daquelas pessoas que estavam reunidas naquele cenáculo. É uma experiência muito legal, apesar de você saber que não é o mesmo lugar onde eles foram batizados com o Espírito Santo. O cenáculo em Israel é um lugar muito gostoso de estar. Em todas as viagens que nós fomos para Israel, nós temos esse momento ali de cenáculo, é gostoso mesmo, há uma presença ali. Porém, ali iniciou a igreja, e ali foi a marca da presença do Espírito Santo, efetivamente, porque até o Velho Testamento, ele vinha ocasionalmente e visitava e enchia algumas pessoas. Agora, de forma efetiva, ele veio e passou a habitar. E tem duas informações importantes aqui. Primeiro, que você, pessoa, é santuário do Espírito Santo. Segundo, nós, igreja, somos santuário do Espírito Santo. Então o Espírito Santo habita em mim. Repita comigo: o Espírito Santo habita em mim. Agora repita também: o Espírito Santo habita em nós. Vós sois santuário do Espírito Santo, diz Paulo à igreja de Corinto. Então, Pentecoste é uma palavra grega que deriva dos 50. A ideia é de 50º, referindo-se aos 50 dias após a Páscoa judaica. Então, como nós vamos comemorar na semana que vem o Pentecoste, nós estamos hoje já convidando você para nos próximos 3 domingos trabalhar isto. Veja que essa expressão "até que ele venha" é uma expressão escatológica que trata do fim dos tempos, das últimas coisas, da volta de Jesus. E esse "até que ele venha" deve levar você e a mim a estar vigilante em todo o tempo, aguardando com muita expectativa a volta do Senhor Jesus Cristo. E talvez a volta de Cristo seja muito iminente diante de tanta loucura que esse mundo está vivendo, e nós precisamos de uma intervenção divina na história. A ideia de viva o Pentecoste não é viva o Pentecoste, não, é viver o Pentecoste. A ideia de você incorporar o que aconteceu no Pentecoste na sua vida, porque a tônica muitas vezes é que aquilo lá foi um evento histórico e só para aquele momento, mas os efeitos e aquilo que aconteceu no Pentecoste pode ser algo contínuo na sua vida, tanto que Paulo vai dizer isso e vai instruir através do texto que nós vamos ler daqui a pouco. É a presença do Espírito Santo a cada dia. Você precisa exercitar essa comunhão diária com o Espírito Santo e saber que quando você acorda, o Espírito está presente, e você pode agradecer a Deus e falar: Espírito Santo, obrigado porque o Senhor me sopra o fôlego de vida. Espírito Santo, o Senhor é que me estimula. E muitas vezes a gente acorda um pouco desanimado, um pouco acabrunhado, triste, e o Espírito Santo sempre está ali a nos incitar e nos mover. Tanto que faz sentido a canção antiga que cantava: se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como Davi, eu venço como Davi. Então o Espírito se movendo dentro de mim, dentro das minhas entranhas, dentro do seu íntimo.
A ideia de pensar no viver o Pentecoste é de se manter cheio do Espírito Santo em todo o tempo. É manter um estilo de vida marcado por poder espiritual, por motivação, por alegria, por intimidade com o Senhor, com as evidências do fruto do Espírito, que é paz, amor, alegria, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Estar em todo o tempo usando os dons do Espírito que Ele me deu para servir e com um impulso missionário para alcançar vidas e amar pessoas e falar de Jesus. Então hoje nós vamos trabalhar, seja cheio do Espírito Santo. Depois, na semana que vem, que é o dia de Pentecoste mesmo, nós vamos trabalhar, seja revestido do poder de Deus. E no próximo, daqui 3 domingos, nós vamos falar, seja um crente avivado, seja um aleluiado. Seja uma pessoa que exala o bom perfume de Jesus e transpira o Evangelho e possa manifestar a graça. Então, a ideia que nós temos é que você seja estimulado a uma vida mais íntima com o Espírito Santo. Uma vida mais intensa na presença e comunhão com o Espírito Santo. Quero convidar, portanto, você a abrir sua Bíblia na carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo 5, versículos 18 até o 21. Efésios 5, 18 a 21, no Novo Testamento, o texto bíblico nos diz o seguinte: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pai amado, declaramos aqui que queremos viver algo novo e precisamos ser avivados pelo Teu Espírito. Que o Senhor use essas ministrações desses próximos domingos para levar o Teu povo a uma comunhão mais intensa, mais íntima, mais presente com o Espírito Santo, um despertamento espiritual para uma vida de oração, reconhecendo que individualmente somos templo do Espírito, mas que coletivamente somos santuário também do Senhor. Por isso, fala o nosso coração nesta manhã, encharca-nos com a Tua presença, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Até que Ele venha, viva o Pentecostes e seja cheio do Espírito Santo. A carta de Paulo à igreja de Éfeso, ela foi escrita entre 60 e 62. E ela também, como a maioria das cartas de Paulo, tem 2 blocos. O primeiro, que é a parte mais doutrinária, e a segunda, que é a parte mais prática. Interessante que esta parte que nós vamos tratar hoje de manhã, de 5, 18 a 21, é uma parte prática. Ele não está falando de forma doutrinária e teológica sobre o Espírito Santo, ele está falando de forma prática, como que os cristãos devem lidar e viver com o Espírito Santo. Agora é importante conhecer o contexto histórico, porque Éfeso era uma cidade greco-romana, uma das grandes cidades da Ásia. Na época de Paulo, possivelmente tinha uns 300 mil habitantes, um pouquinho maior que a nossa cidade, e era uma cidade também com muitos aspectos religiosos profundos e com um comércio intenso e uma religiosidade pagã por causa do templo de Ártemis, que era uma divindade muito popular e era considerada a protetora da cidade. Então, quando Paulo, nesta carta, ele fala da supremacia de Cristo, que é uma tônica da rainha das epístolas, consideradas pelos teólogos, quando ele fala da nova identidade de Jesus e sobre a necessidade de um andar em santidade e sabedoria, ele está contrastando a fé daqueles que agora se converteram a Jesus com aquilo que via na cidade. Na verdade, meu amado, você não vai conseguir experimentar o Evangelho sem você contrastar com aquelas pessoas com as quais você convive. Nós somos chamados para ser luz do mundo, então a luz, ela não é igual às trevas, então você é chamado para contrastar, e Paulo aqui está instruindo como deve acontecer isso no meio da sociedade de Éfeso. Era como que viver na sabedoria de Deus e cheio do Espírito Santo do Senhor, conforme o texto nos propõe, e nadar contra uma corrente espiritual. Parece que os dias não mudaram muito, porque hoje ser cristão, testemunhar com verdade a palavra e o Evangelho é algo que contrasta com muitos comportamentos no meio corporativo, no meio familiar, no meio político, no meio social. A nossa vida cheia do Espírito Santo vai contrastar com esta corrente espiritual dos nossos dias. O tema que antecede a esta orientação enchei-vos do Espírito Santo
como viver sabiamente num mundo corrompido, como viver como filhos da luz. Então ele explica como você tem que viver nesse mundo corrompido e em estado de putrefação. Você tem que ser filho da luz e você tem que estar cheio do Espírito. É essa a ideia que Paulo quer transmitir, e essa é a introdução para pensar 3 aspectos desse texto relacionados a ser cheio do Espírito Santo. Primeiro aspecto é o contraste entre o preenchimento artificial e o verdadeiro. E aqui nós encontramos esta expressão de Paulo: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então há um contraste e um paralelo entre essas duas coisas, o vinho e o Espírito Santo. E é isso que Paulo está trazendo à mente daquelas pessoas que eram seus leitores. E essa relação não é acidental, é uma relação que Paulo faz de forma proposital, porque ele sabia que os convertidos gentios em Éfeso vinham de ambientes onde a embriaguez era parte da religiosidade pagã. Então falar sobre esse assunto era mexer um pouquinho com aquilo que eles tinham vivido. Então não se embriague com vinho, ele está dizendo: vocês não devem buscar experiências espirituais ou emocionais por meios carnais ou artificiais, e o vinho é um deles. Há um caminho superior, Paulo quer dizer, o Espírito Santo. Interessante que eu me recordo aqui na década de 90, nessa igreja, nós tivemos um grupo que se converteu, jovens dessa comunidade hoje, pais de família, que eles tiveram a experiência do chá Sandaime. Eles queriam buscar um alucinógeno, buscar a Deus de uma outra forma, e eles tiveram essas experiências. E tem alguns aqui, depois, se você quiser, eu posso falar para você conversar com eles e ver. Mas hoje eles são de Jesus. Mas tem muitas pessoas buscando uma experiência estática, uma experiência transcendental, e a embriaguez para muitos é isso. Então, a ideia, embriagar com vinho versus ser cheio do Espírito Santo, existe uma comparação e existe o contraste. Então vejamos, tanto a embriaguez como o enchimento do Espírito Santo afetam visivelmente o comportamento das pessoas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela manifesta isso. Agora, ela não tem o descontrole, é isso que a gente vai ver. Já a embriaguez tem o descontrole. Então o efeito e a origem são radicalmente diferentes entre o vinho e o Espírito Santo. A embriaguez com vinho controla e altera a pessoa de forma negativa, leva à perda do domínio próprio e muitas vezes à confusão. Inclusive Paulo, no qual há dissolução. E a palavra dissolução na bebida alcoólica, no vinho aqui, é uma vida sem freio, desregrada e excesso. E você já deve ter na família, em alguma situação que você já viveu, pessoas que desenfreadamente, por causa do alcoolismo, por causa da embriaguez, causaram vexame. Tanto que isto, quando aconteceu na vida de uma pessoa, eles se posicionam totalmente abstêmio, porque eu já sei o que é passar por isso. Eu tive tios assim. E era difícil de suportar, e eu imagino um caso de uma esposa, que o marido chega embriagado, bêbado em casa. Eu recordo de uma mulher aqui nesta igreja, que era membro, ela dizia assim: pastor, quando o marido vai chegar em casa à tarde, eu ponho todas as crianças para dormir e ficar quietinhas, porque ninguém sabe qual vai ser a reação dele, e ele sempre vem embriagado. Então Paulo está contrastando no vinho a dissolução, a uma vida sem freio. E nessa cidade de Éfeso também tinha um culto a um tal de Dionísio, uma divindade da mitologia grega, e na festa do Dionísio tinha êxtase, mistério e descontrole. E a bebida causa profundos estragos. Queridos, há um assunto que tem perturbado o nosso coração, a gente não tem falado aqui: violência doméstica dentro da igreja cristã. Esses dias atrás, eu atendi uma pessoa e ela está afastada da igreja. Eu falei: você não está mais na igreja? Ele falou: não, porque meu padrasto era pastor e ele batia na minha mãe. Deixa eu fazer um alerta para você, querido, homem, mulher. Muito cuidado com a agressão verbal e cuidado com a agressão física. Isso acontece dentro dos bastidores, então, por favor, sejam antenados. E a bebida causa profundos estragos, porque ela leva a pessoa à dependência, ela compromete a saúde, o fígado, o sistema nervoso, sono, memória, cirrose. Ela gera um descontrole emocional e comportamental. Ela promove a desestrutura familiar, conflitos conjugais, a violência doméstica, abandono
e de responsabilidades, ela incita comportamentos impulsivos, traições e vícios. É a porta de entrada para um monte de outros pecados. E é a causa de muitos acidentes de trânsito. Agora, a plenitude do Espírito Santo contrasta muito com isso, porque o Espírito Santo enche você e afeta você de forma muito positiva, porque leva ao autocontrole, leva à sabedoria, leva ao louvor, leva à gratidão e à submissão, conforme o próprio texto descreve. E o Espírito Santo não traz confusão, ele é claro e tem trazido para você propósito e vida de santidade. E é um preenchimento, então, não artificial, mas real, duradouro e divino. E não é uma fuga, mas uma transformação interior quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa. Então, por que Paulo usou essa comparação? O álcool entorpece, o vinho entorpece, descontrola a aliena. A embriaguez descontrola uma pessoa, mas o Espírito Santo traz lucidez, domínio próprio e alegria verdadeira. E ele governa uma pessoa com sabedoria. O que Paulo está dizendo, não deixe que o vinho controle você. Deixe que o Espírito conduza e controle a sua vida. Amém? Permita que o Espírito Santo faça isso. A embriaguez simboliza uma tentativa de preencher esse vazio da alma por meios terrenos. É um artifício de preenchimento artificial, mas o Espírito Santo é um preenchimento verdadeiro, completo, que vem de Deus e produz frutos eternos. Segunda coisa, nesse texto existe uma percepção importante, que é olhar para os verbos, o imperativo, para uma postura de rendição e disposição. Até que ele venha, seja cheio do Espírito Santo. E há um imperativo para uma postura de rendição e de disposição. Aqui eu queria pensar com você que o verbo tem modo, tem tempo, tem voz e pessoa. Os 4 modos mais principais, principalmente na língua grega, são indicativo, imperativo, subjuntivo e aoristo. E você que gosta de português deve lembrar de todos os modos subjuntivos e aí todos que o português apresenta. Mas ele também tem tempo, presente, passado, futuro, no grego, e na voz passiva ou voz ativa, e tem a pessoa primeira, segunda e terceira do singular e do plural, e vocês gostam de português, eu sei. Mas na interpretação do texto bíblico é muito importante fazer um estudo dessas palavras, qual modo, qual é a forma, qual é o tempo, qual é a voz que esses verbos estão. E aqui nós temos, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O verbo no modo imperativo é uma ordem. É tipo de uma ideia de autoridade, obedeça. Convite, venha participar, é o imperativo. Ame o próximo, é o imperativo. Leia com atenção, é uma ordem, é uma instrução, é um imperativo. E na Bíblia nós vamos encontrar vários momentos em que o verbo aparece no imperativo, dando uma determinação, aparece para mostrar a você uma ordem, uma exortação, um mandamento e uma instrução diversa. Por exemplo, arrependei-vos, é um imperativo, é uma ordem. Amai-vos uns aos outros, é uma ordem. Agora, nesse texto nós temos 2 ordens, uma negativa e outra positiva. Não vos embriagueis com vinho, é uma ordem. Enchei-vos do Espírito, é uma ordem positiva. E não vos embriagueis, é uma ordem negativa. Agora, aqui é muito importante você entender que essas 2 ordens precisam ser obedecidas. Então, se você desobedece e você se embriaga com vinho, é desobediência, é pecado. Agora, se do outro lado você não busca uma vida plena e ser cheia do Espírito Santo, também é pecado. Então, é dever do crente não se embriagar e é dever do crente procurar sempre ser cheio do Espírito Santo. Desenvolver essa comunhão intensa com o Espírito Santo. E a falta de observância dessas 2 ordens é pecado, é desobediência. Então, meu irmão, você que está acomodado na sua vida cristã e você não procura o enchimento, você não trata na sua vida a relação com o Espírito Santo de uma forma mais intensa e próxima, você está pecando. Porque o crente precisa viver uma vida cheia do Espírito. É essa a orientação de Paulo. Agora, o verbo na voz passiva, aqui tem 2 coisas: rendição e
disposição. Porque foi bem usado pelo presbítero Paul a ideia aqui de você estar aberto para receber aquilo que é derramado. Isso é disposição. E você precisa ter esta ideia de abrir o seu coração, de se render. Porque há 3 vozes principais na língua portuguesa: ativa, passiva e reflexiva. Então, ativa, quando o sujeito pratica ação verbal, o aluno lê o livro, ele fez isso. Agora, a voz passiva, o sujeito sofre a ação e que é praticada por outro agente. Por exemplo, o livro foi lido pelo aluno, então aqui é voz passiva, e na voz reflexiva, o próprio sujeito pratica a ação e sofre a si o efeito daquela ação. Por exemplo, o aluno se elogiou. Ele é o sujeito e ele também recebe esse elogio. Então é muito importante você entender que aqui nesse texto, nós estamos falando de um verbo na voz passiva. Enchei-vos, imperativo, do Espírito Santo. Deixe-se encher pelo Senhor. Abra o seu coração, o seu entendimento e seja aberta a sua vida. Então é uma ideia de que você seja receptivo, passivo da ação de Deus. Você se coloca à disposição, você se coloca permitindo e coopera, você abre espaço para o que o Espírito Santo age em sua vida. Tanto é que Jesus ele usa uma palavra lá em Apocalipse: eis que a sua porta e... Então ele espera uma reação. Se alguém abrir, ele fala isso para a igreja: se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Espírito Santo também é assim. Espírito Santo, aqui está a minha vida, enche-me. Nós precisamos recuperar aquelas canções: Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Enche-me, Espírito, mais que cheio quero estar. E vai por aí. Enche a minha vida. Pode acordar numa manhã bonita desse inverno que vocês estão enfrentando, o frio rachando lá fora, e você abre a janela do seu quarto da mesma forma como esse sol raia sobre a minha cama. Espírito Santo vem e aquece o meu coração. Você sabe que uma das faces que eu gosto muito do Espírito Santo é da consolação. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar, enche a minha casa. Aqui está a minha vida. Espírito Santo vem, eu estou à tua disposição. Então, meu amigo, não se embriagar com vinho exige uma ação sua de evitar o vinho. Agora, seja cheio do Espírito Santo exige uma disposição sua para que o Espírito te encha. Ou seja, você não se enche sozinho, mas você se posiciona para ser cheio. E é esta a orientação de Paulo de rendição e de disposição. Por isso, os momentos que a gente tem mais busca do Espírito Santo são as nossas reuniões de oração, de vigília e intercessão. Parece que o povo não quer muito ser cheio do Espírito, porque a igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja que orava incessantemente. E quando a igreja busca a Deus em oração, e aqui é um desafio para você, porque nós somos muito feios de oração na IPI Dourados. Nós temos a nossa torre, podemos nos gabar, nós temos oração 24 horas, mas queridos, nós precisamos ter essa oração Roma tu mandou, que aquela palavra grega, estavam todos unidos no mesmo disposição, mesmo parecer, juntos, buscando ao Senhor. Deus vai realizar mais coisas na vida da sua família, na sua casa, na sua vida e nesta igreja, quando nós aprendermos a orar de forma intensa, e como a igreja de Atos dos Apóstolos orava. Você tem que ser desafiado. Oração, já tenho dito a todos vocês, não é algo que você acorda, estou disposto a orar, vou ficar o dia inteiro. Você não tem essa disposição normal. Você precisa de ser disciplinado na oração. A oração é uma disciplina espiritual. Portanto, agradeço a Deus a todos esses que dedicam 1 hora por semana na torre de oração. Agradeço a Deus àqueles que vão matinalmente lá no nosso templo da escada para orar, interceder. Agradeço aqueles que vêm antes aqui nos momentos de culto para interceder naquele cenáculo de oração. Que neste dia o Senhor desperte pessoas que querem buscar o Espírito Santo, e o caminho é a oração. Mas, terceiro e último lugar, qual é o caminho para a plenitude do Espírito? E aqui tem alguns conceitos que são importantes de tratar. Por exemplo, plenitude, enchimento e evidências. Eu quero pensar nessas 3 coisas. Primeiro, a plenitude é o alvo. Diga comigo, a plenitude é o alvo. O enchimento é o caminho. E as evidências
são a testificação. Vamos ler juntos aqui, de novo. A plenitude é o alvo, juntos. Vamos entender isso? Aqui eu quero distinguir uma pessoa cheia do Espírito, uma pessoa com a plenitude do Espírito. A plenitude do Espírito como alvo remete você a uma vida cheia do Espírito em todo o tempo, em todas as áreas: caráter, mente, emoções, o coração e a conduta. Na verdade, a plenitude do Espírito é um estado permanente que a pessoa vive de comunhão, de sujeição contínua ao Espírito Santo, e conecta-se com o processo de santificação e domínio do Espírito sobre a vida inteira do crente. Quais são as evidências da plenitude do Espírito? Uma vida cristã madura, isso é plenitude do Espírito. O caráter manifestando as virtudes do Espírito, isso é plenitude. Uma vida centrada em Cristo, isso é plenitude. Uma postura no seu dia a dia de sabedoria, isso é plenitude. A unidade com o corpo de Cristo, pessoas à margem não experimentam essa plenitude. Então a unidade com o corpo de Cristo, a edificação mútua e a comunhão verdadeira, isso é plenitude. É plenitude a entrega e o serviço sacrificial, isso é plenitude. É a capacidade também de enfrentar e de suportar provações com fé, isso é plenitude. A pessoa cheia do Espírito, ela não consegue transmitir essa maturidade. A pessoa cheia do Espírito, ela recebe de uma forma específica, pontual, a presença forte de Deus para algumas circunstâncias que vamos ver. E aqui é onde está a diferença. Então, se a plenitude é um processo contínuo de crescimento contínuo no Espírito, o enchimento é o caminho pelo qual a plenitude é alcançada. Estão entendendo? Por exemplo, no livro de Atos, lá diz: recebereis poder sobre vós ao descer o Espírito Santo. E a palavra poder é dunamis, é capacidade. A vida cheia do Espírito é dinâmica, atuante e intensa. E no livro de Atos, várias vezes acontece a utilização da palavra cheios. Por exemplo, de forma explícita, você vai encontrar no texto bíblico de Atos: Pedro estava cheio do Espírito Santo. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Vai dizer também de que Barnabé estava cheio do Espírito Santo e Paulo cheio do Espírito Santo. Atos 2,42 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Veio e aquilo ficou visível. Também Atos 4,31 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, o enchimento do Espírito Santo, diferentemente de plenitude, é aquele momento ou estado onde o crente é tomado pelo Espírito para viver, para falar, para agir com poder. Então, esse estar cheio está relacionado com momentos, ações pontuais, para capacitar você com poder e testemunho. A plenitude é algo perene, contínuo na vida do cristão. Inclusive, é importante adiantar e alertar você que muitas pessoas e as denominações que falam pentecostais, elas valorizam mais o enchimento do Espírito do que a plenitude do Espírito. Nós precisamos de poder, precisamos de coisas para acontecer, e dons, isso vem tudo com enchimento, mas a plenitude é com a vida, caráter, conduta sequencial. O enchimento pode ser uma experiência repetida ao longo da vida cristã. Pedro, por exemplo, é cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Depois, em outra ocasião, diz Pedro, cheio do Espírito Santo. Perante o Sinédrio, ele ficou cheio do Espírito Santo. Então, um cristão pode ser cheio do Espírito em momentos específicos para cumprir uma tarefa. Agora, a plenitude do Espírito é o ideal para uma vida controlada pelo Espírito continuamente. Evidências são a testificação. Aqui no texto você vai encontrar 4 evidências de uma pessoa cheia do Espírito. Lá diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando sempre ao Senhor, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. 4 evidências que você vai encontrar nesse texto de uma pessoa cheia do Espírito, que ele menciona: comunhão, adoração, gratidão e sujeição. Diga comigo: comunhão, gratidão, adoração e sujeição. Falando entre vós com salmos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai falar coisas que edificam.
ela vai compartilhar. E uma pessoa cheia do Espírito, ela vai usufruir desta ação do Senhor no meio corporativo. Segundo, adoração, entoando com salmos, hinos e cânticos espirituais. O louvor, como diz um texto de Hebreus, o meu louvor é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor Jesus. A manifestação do Espírito me leva a adorar. Eu acho muito lindo quando nas nossas vigílias e meia-vigílias nós temos um momento de mover do Espírito na área do louvor e da adoração. E cânticos lindos já ouvi nesses momentos. No meio dos louvores, Deus habita. Está assim na palavra. Adoração pessoal, de coração ao Senhor. Você não precisa ser afinado. Deus não olha o timbre. Se você é tenor, barítono, baixo, contralto, soprano, Ele vai olhar a afinação do seu coração. Você pode ser desafinado, mas um coração afinado com Ele, Ele recebe esse louvor. Adoração comunitária, celebrar a Deus. Mas também, outra evidência, tem a ver com gratidão, dando sempre graças a Deus por tudo. Nosso Deus e Pai. Cara, nós reclamamos demais. Tá muito frio, tá muito quente, tá ruim. Gratidão, obrigado, Senhor, porque Tu tens um propósito esse inverno. O Senhor me ensina muita coisa no verão, o Senhor me ensina na primavera, o Senhor me ensina em cada estação. Sou grato a Ti, porque o Senhor me deu coberta, o Senhor me deu essa mesa com esse chá quentinho, esse café saindo fumacinha, que só nessa época a gente consegue ver essa fumacinha do café e aspirar aquele cheiro gostoso. E Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, Tu tens provido isso na minha vida. É gratidão, sem lamento, sem reclamação. Eu queria registrar minha profunda gratidão à equipe Amazon Life. Que equipe fantástica. Muito fácil de liderar uma equipe nesse naipe. Que Deus levante sempre pessoas dessa qualidade, disponíveis, pessoas dispostas e colaborativas. Também registro minha gratidão àquelas pessoas que ontem participaram desse mutirão. Comemos muita poeira aqui nesses lugares. Mas grato a você que Deus tem levantado para de alguma forma contribuir. Que o Espírito Santo sopre sobre o seu coração sempre esse espírito de servo para ajudar. Gratidão constante a Deus. Sujeição. Sujeição. Você quer ver uma pessoa cheia do Espírito? É uma pessoa submissa. Então, tem algumas mulheres que são da oração, mas lá bate boca com o marido. Meu irmão, isso não é cheio do Espírito, não. É de outra coisa. Cheio do Espírito, aprende a se colocar no lugar. Filhos que vêm, falam em línguas, falam onde quando chega lá em casa, não obedece pai e mãe. Isso não é cheio do Espírito, não, pô. É de outra coisa. A sujeição, colocar-se sob, é aprender. Eu ouvi o pastor Russell Shedd. Era uma sumidade, morreu há 3 anos atrás. Mas ele dizia assim, que ele aprendeu a ir nas igrejas e ouvir aquelas pessoas simples falando nós vai, nós fica, mas sendo usadas por Deus naquelas congregações da periferia de São Paulo, como ele fazia. Sujeição. Não, mas quem é o líder da minha célula? Eu tenho mais formação que ele. Azar teu, porque ele tem mais coração de servo do que o seu. Então, a sujeição é a disposição ao serviço. E tem algumas coisas que humanamente não faríamos. Eu estava vendo nosso pessoal trabalhando na Amazon Life e eu vi de longe assim, pegaram alguns cabelos tão embaraçados, tão difíceis de ser cortados, de limpar, manusear. Eu falei, eu acho que eu não teria coragem. E algumas pessoas disseram, é só pela graça que a gente faz isso. Então tem muitas coisas que você vai fazer só pela graça do Senhor Jesus Cristo que vai te agir. Mas tem outras evidências que testificam você com uma vida cheia do Espírito Santo. Quando Deus te der ousadia para falar com autoridade, prega com poder, a sensibilidade e direção ao Espírito Santo. Filipe é conduzido ao eunuco etíope no caminho. Então, quando você tem essa sensibilidade, é uma ação do Espírito. Quando alegria e louvor, no meio da perseguição, Paulo e Silas cantando dentro da prisão, com as costas machucadas, com os pés presos. Eu vejo muito crente emburrado, cara fechada, não inspira nada. Não quero ser crente assim não, quero ser um crente alegre, que celebra, mesmo diante das dificuldades. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, eu te peço forças para continuar a crer e a confiar. E crentes que usam os dons para a edificação, para ajudar outras pessoas. É isso. Viva o Pentecostes, seja cheio do Espírito Santo. Vinho.
espírito. O imperativo seja aberto e que você experimente enchimento do espírito. Fique cheio, mas mais que isso, você seja pleno do espírito. Quero convidar você a se colocar em pé. Senhor, nesta manhã, estamos aqui ouvindo a Tua palavra. Teríamos outros lugares para estar, talvez a cama estivesse mais quente hoje, mas nós temos um compromisso com o Senhor de aliança e viemos na Tua casa, porque a Tua palavra também tem um imperativo, não deixe de congregar, e nós estamos aqui com esse propósito, e também estamos aqui para buscar a Tua presença, que é o imperativo. Espírito Santo, tenha liberdade. Espírito Santo, que o Senhor desperte corações hoje, servos aqui, pessoas que estão com a botija aberta para dizer: derrama sobre mim da Tua presença. Quero ser cheio do Senhor, mas também quero ser pleno, carregar toda a plenitude do Senhor para uma vida intensa, contínua na Tua presença. Espírito Santo, obrigado pela Tua palavra. Tenha liberdade de continuar falando aos nossos corações nesse dia, em nome de Jesus. Amém.